Olá, lua nova no signo de Peixes. Acontecerá no dia 18 de março de 2026, às 22 horas e 24 minutos, para São Paulo, para o Brasil. Essa lua está com estélio em Peixes, né? A 28 graus e 27 minutos, essa lua nova, essa conjunção do Sol e Lua e está num final de ciclo, iniciando uma lunação que vai se entrelaçar com o ano novo astrológico. Então, o signo de Peixes está finalizando o seu processo, há uma lua nova. Então, eu convido para refletir sobre isso, o que significa. A lua nova é um começo, e o signo de Peixes é uma finalização. Então, nós deveremos refletir aquilo que nós deveremos finalizar, dissolver para abrir novos espaços. Então, nós temos aí um processo desafiador, mas ao mesmo tempo muito lindo, porque Peixes trabalha com aspectos do inconsciente, trabalha com o oculto, alguns aprisionamentos também, uma reclusão, né? Uma reclusão no sentido de recomposição. Então, pode ser uma reclusão num hospital, numa penitenciária, pode ser uma reclusão no mosteiro, pode ser uma reclusão numa praia ou no meio da floresta. Para quê? Para refletir essa unidade com a vida, para refletir, para perceber o que precisa se recompor, o que precisa se dissolver, deixar ir, dissolver todos esses aspectos que são obsoletos para trazer novas possibilidades. Então, Sol e Lua em conjunção é uma união, uma semente que está sendo fecundada. Então, é um processo, é um projeto que nós deveremos estar trabalhando. Ele, no cosmos, aqui à minha esquerda, ele ocorre no finalzinho, né, de Peixes, já em conjunção com Netuno e Saturno em Áries. Então, essa finalização de ciclo no cosmos, ela está muito generosa e, ao mesmo tempo, se preparando para começar um outro ciclo, que será no dia 20, no signo de Áries, que depois teremos um vídeo sobre isso, sobre esse assunto. Então, Sol e Lua está em conjunção com Netuno e Saturno. Em Peixes nós temos Marte e Mercúrio retrógrado, conjunção com a cabeça de dragão. Então, a cabeça de dragão, ela nos indica qual é o caminho. Então, o caminho é finalizar processos para iniciar novos, né? Mas de que maneira? Com compaixão, com integração, integração à natureza. Porque Peixes, ele traz o amor incondicional, o amor universal, porque ele representa a totalidade, ele representa a união de todos os reinos, desde o mineral, vegetal, o animal, o homem e o angelical, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente está trabalhando para uma evolução. Então, neste momento, Mercúrio, conjunção com a cabeça de dragão retrógrado, ele nos convida a refletir de uma forma mais amorosa, de uma forma mais inspiradora, de uma maneira mais profunda, porque Mercúrio é o grande mensageiro dos deuses. Mercúrio também é, é um planeta sagrado, né? Então, do ponto de vista da alma, o Mercúrio, ele é regente de Áries. Então, Áries
Saturno e Áries estão lá fazendo conjunção com o Sol. Então, nós precisamos nos inspirar de uma forma inteligente. Marte está também aí em Peixes. Marte em Peixes, ele é mais compassivo. Marte é muito energético, ele é muito dinâmico, ele é muito ativo. Dependendo de como nós usamos a energia de Marte, ele pode nos ajudar ou causar, vamos dizer assim, situações indesejáveis. Por exemplo, nós temos momentos aí de muita instabilidade, mas essa instabilidade também ela representa a necessidade do homem sair dos instintos, né? Os instintos apegado à matéria, né, à sobrevivência, à sexualidade, a um poder de um controle muito grande. Então, acho que esse é o momento de começarmos a refletir para dissolver, porque nós temos aí os instintos, nós temos a mente, nós temos a intuição, a telepatia, e a função do homem e de todos os seres vivos que estão no planeta Terra ou que estão no cosmos, falando de uma forma mais ampla, eles estão para evoluir, né? Não estão a passeio, né, para ter conforto. Eles estão aí buscando, trabalham 24 horas em prol da sua sobrevivência. Por exemplo, um vírus, ele não descansa. O homem precisa de um descanso, mas é um descanso para se recompor e para continuar, não é para ficar sem compromisso, sem comprometimento com a vida. Então, nós temos aí um Marte que está fazendo conjunção com Mercúrio também, que pode-se ter uma reflexão sobre essa necessidade de sair dos instintos, porque nós vivemos numa dualidade, direita e esquerda, noite e dia, em cima e embaixo. Não dá para ficar sem um outro. E como é que nós podemos integrar isso? De uma forma mais inteligente, de uma forma mais edificante, né? Usando a mente, favorecendo a vida do homem e da natureza, porque o homem está integrado à natureza. Se ele envenena a terra, ele vai plantar naquela terra, ele vai comer veneno e não vai ter qualidade de vida. Então, todos os seres têm uma vida sistêmica, né? É um ecossistema, um depende do outro, um contribui com a vida do outro. Então, esse é um momento muito rico para que nós tenhamos essa consciência, essa percepção, para que possamos dissolver, né, essas questões e poder refletir de uma forma amorosa e com persistência, que Marte usa essa persistência. Por exemplo, Marte e Mercúrio está fazendo um lindo trígono com Júpiter. Júpiter em Câncer está exaltado, ele ficou direto, né, dia 11, na lua minguante. Eu não consegui fazer o vídeo por questões pessoais, mas está tudo certo. Então, ele ficou direto, então ele ativa, ele impulsiona essa reflexão, ele expande, porque Júpiter também é a lei, é a generosidade, é o amor e sabedoria. Então, ele expande esses aspectos, tanto da ação da energia de Marte, quanto o Mercúrio, essa reflexão, uma reflexão mais compassiva, uma comunicação mais tranquila, mais adequada. E com a cabeça de dragão, isso também nos mostra o portal, né? Por onde é o caminho, por onde deveremos ir. E nós temos aí também, fazendo esse aspecto de Júpiter com Vênus, quadratura Vênus no ascendente em Áries. Então, nós temos aqui um desafio,
um desafio do princípio feminino, porque o princípio feminino, ele busca equilíbrio, as corretas relações humanas, a equidade, a harmonia, a beleza. Vênus trabalha pela beleza, pela estética, pela harmonia, né, pelas adequadas relações, pelas parcerias, pelos contratos adequados. Então, essa quadratura, né, é um desafio para retificar comportamentos também adequados do feminino, né, tanto do masculino quanto do feminino. A mulher, nós sabemos aí na história de que quando nós vivemos o matriarcado, né, porque hoje nós ainda estamos no patriarcado, mas antes nós vivemos no matriarcado, na época de até 3000 antes de Cristo. Nessa época não se encontrou nenhum artefato de guerra, né? Então, só foi encontrados arqueologicamente após o matriarcado, quando o patriarcado estava em ação. Então, essa ação energética de Marte, ela foi usada de uma forma muito agressiva, né? Muito imperativa. Vênus também está aí no princípio feminino. Lua também é a representação da mãe, da grande mãe, da ancestralidade do passado. Nós estamos no momento em Peixes, e Peixes também tem um atributo muito lindo do amor e sabedoria, né? E da devoção desse amor, dessa sabedoria e dessa persistência. Então, é uma semente que podemos ter desse feminino edificante, construtivo, né, que gera vida, que gera beleza, e preservar essa esse novo ciclo, esse feminino, com comportamentos de retidão, com comportamentos de edificação, de atitudes, vamos dizer assim, da quarta casa, que é a casa da lua, que é a casa, vamos dizer assim, do nosso planeta, que é a nossa ancestralidade, a casa da família, mas não é só a família pessoal, é a família humana. Então, essa família humana, ela precisa de ter cuidado. Então, essa família humana não é só os seres humanos. Os seres humanos estamos dentro da Terra. Então, essa Terra deve ser reverenciada. Nós temos, repetindo, os minerais, os vegetais, o animal, o homem, que devem se respeitar, se equilibrar para que nós tenhamos um bem-estar, uma saúde, tanto física quanto psíquica e quanto espiritual. Então, o signo de Peixes também representa a espiritualidade, o conhecimento superior, né? Então, essa espiritualidade, essa energia que hoje a física quântica fala em magnetismo eletromagnético, todo entrelaçamento. Então, aquilo que se está provando é um campo energético, e isso a espiritualidade vê de uma outra forma, mas que estão se funilando, se estão entrelaçando, porque estão chegando no mesmo lugar, que é o preconceito do homem em relação ao conhecimento, ou fazer a separação, seja por interesse, por poder, por controle. Então, se distanciou o homem dessa conexão maior, né? Dessa conexão com a energia da natureza e quanto ela está aí presente. Então, esse momento está muito rico porque Netuno, fazendo uma conjunção aí com o Sol e a Lua,
traz também essa tônica da espiritualidade, porque ele é regente de peixes, então ele tem esse amor incondicional, esse amor universal, ele vai distribuir. Netuno, Sol, Lua estão fazendo aspectos maravilhosos, são presentes dessa lua nova, um sextil com Urano. Urano é aquele planeta que traz um movimento inovador, que ele traz a ordem universal, ele traz a intuição, ele traz a telepatia, ele traz essa mudança de pensamento, as novas formas, né? Ainda ele está aí finalizando o ciclo dele no signo de Touro, e ele traz as novas formas. Nós temos a todo instante aí, desde esses últimos 7 anos, nós vivemos aí uma mudança de paradigma, a inteligência artificial atuando, várias outras, a medicina avançando, né? O quanto aí nós vivemos na pandemia, quantas pesquisas foram realizadas, quantas curas, quantas descobertas e quanto mais poderemos ter, né? Então, fazendo aqui um sextil e Urano fazendo um trígono com Plutão. Plutão em Aquário, ele vem trazer aí as novas possibilidades, ele traz a transformação, ele traz a vontade e o poder de trazer a ideia de Aquário, a união dos grupos, né? Trazer essa consciência grupal no sentido de que todos nós trabalhamos interligados, porque nós vivemos num campo energético. E quanto mais colaboração, quanto mais contribuição nós teremos ou damos, oferecemos, trocamos, todos podem viver muito melhor, de uma forma muito mais rápida, muito mais fluida, né? Nós temos que trabalhar, Plutão está trazendo a ideia da fraternidade, né? Ter uma vida fraterna, de irmandade, de semelhante, de família humana. Quando nós passamos a ter essa visão, então, trabalhar a fraternidade, a liberdade, a igualdade, é, é natural, é simples, não nos ameaça, porque nós estamos saindo dos instintos e caminhando para um mental superior, para uma intuição, para uma telepatia, porque a internet, ela é essa comunicação em tempo real, é uma telepatia. Se nós soubéssemos usar a nossa capacidade, tivéssemos já desenvolvido, nós não precisávamos nem de internet, né? Nós nos comunicaríamos de uma maneira mais natural, né? Então, isso é possível e a ciência está chegando nesses aspectos. Plutão fazendo aqui um sextil, ativando e atuando também no Sol, na Lua, Netuno e Saturno. Então, isso também traz essa força de transformação, essa força de ação. Então, é uma lua nova que está iniciando num final de ciclo, e esse final de ciclo chama-se um grau anarético, né? 28 graus. E ele tem maturidade, é um grau espiritual. Então, nós temos muita força, é um grande presente esse momento. E ele fecha esse ciclo com Saturno também. Saturno é aquele planeta sólido que busca solidez, estruturas sólidas, ele busca, trabalha dentro de uma inteligência ativa e estruturas que se sustentem. Então, Saturno e Netuno em conjunção em Áries, isso significa que nós temos um aspecto que pode se enraizar, se alicerçar com inteligência, e a copa da árvore, a nossa capacidade de refletir, de se inspirar, de criar. É porque Netuno e Peixes também tem um aspecto artístico, criador,
é inspirador, né? A poesia, a arte, a representação. Um ator pisciano, ele tem muita facilidade de interpretar, porque ele traz dentro do repertório dele quase que todos os aspectos do zodíaco. Então, ele tem ali uma facilidade para se adaptar em papéis. Então, todo o lado inspirador, né, criativo, ele pode ser manifestado e pode ser é, dissolvido no sentido das diferenças, porque a arte é uma forma de união. Então, para São Paulo, nós temos o mapa, o ascendente em Sagitário, né? Está aqui do lado direito o mapa. Então, na nona casa, Sagitário, o ascendente, ele vai nos falar do quê? Do estudo superior. Então, a filosofia, a religião, a arte, a ciência, é a representação de Sagitário, essa expansão de consciência, essa visão estratégia para o futuro. Então, o conhecimento ele é muito importante. Então, à medida que nós possamos criar essas raízes que Saturno está nos propondo nesse início de ciclo junto com Netuno, nós podemos nos inspirar para trazer novas formas, novos pensamentos, novos paradigmas. Então, é uma lua riquíssima, né? A Terra pode estar tendo guerras, mas o cosmos está na paz. Então, essa paz que nós buscamos, nós temos que trabalhar dentro de si mesmo. Então, é uma lua muito auspiciosa. Então, é uma lua que propõe, né, pelo mapa de São Paulo, pelo horário, inclusive, é uma lua interna, né, para a gente trabalhar os nossos aspectos internos. Porque não adianta acusar alguém se nós não somos essa pessoa íntegra, equilibrada, né, e justificar as nossas dificuldades ou as nossas, vamos dizer assim, mazelas em função do outro. Então, isso não cabe mais. Isso já é algo do passado, isso tem que ser dissolvido. Se cada um assumir a sua parte com boa vontade e contribuir para as corretas relações humanas, teremos aí um ano maravilhoso. É um ciclo de peixes e o ano novo está muito semelhante os aspectos, tá bom? Eu fico por aqui. Beijo, meu beijo de luz para todos que ouviram até o final, para todos que irão ouvir, né, em algum momento. Deixo meu beijo de luz para a humanidade, que ela possa ter aí essa integração, esse reconhecimento, essa união, né? Porque todos somos um. Deixo meu forte abraço, peço para vocês deixarem seu like, se gostaram do vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam desses assuntos da evolução e vamos trabalhando para um mundo melhor. Até o Ano Novo Astrológico. Tchau, tchau.